que não há nenhuma dor. Deixa eu brincar de ser tela e ser pintor. Deixa eu ser pincel. Olá, amigos! Boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham a nossa assessoria de arte da FERN, Arte Espírita, que nós estamos aqui organizando mais uma tarde, né, mais uma live, onde a gente vai ter um tema super legal, super importante, muito atual, né? Bastante atual. E aí, nós estamos hoje com um convidado muito especial, certo? Eu vou só organizar aqui um pouquinho, só um minutinho. Olha, nós estamos aqui, vamos já aqui organizar, que a Camila está pedindo. Nós vamos chamar a Camila, tá certo? Para a gente começar, antes de chamar nosso convidado, e também dar um tempo para os colegas irem entrando, né? A gente vai chamar a Camila aqui para fazer a prece, tá bom? E depois a gente chama o nosso convidado, tá bom? Vamos lá, Camila. Oi, Alane, boa tarde. Sejam bem-vindos, gente. Hoje a gente tá com a Alane aqui para mediar. Olha só, vocês vão tirar férias da minha carinha. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora a gente vai fazer a nossa prece inicial e já começa a nossa live com o nosso convidado. Isso. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nossa, que lindo, né? Gente, assim, eu tinha convidado a Camila para fazer a prece, porque é o momento de arte, falando sobre arte, da assessoria de arte. Eu disse, vamos começar com arte total, geral, harmonizando, sintonizando, mostrando aí, né, o quanto a arte, né, tem essa importância também nesses momentos, não só em alguns, como a gente já só via antigamente, mas a gente está vendo essa amplitude, né, que a arte nos traz. Por isso que a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com a questão da arte, que é a arte da pintura mediúnica, as pinturas mediúnicas, né, através do nosso convidado, que eu vou chamar aqui,
o nosso amigo Cláudio Marins. Seja muito bem-vindo. Vou apresentar ele antes dele falar. A gente está muito feliz. Estamos felizes porque é um amigo muito querido de todos nós, né? Nossas vidas, né, se encontraram lá pela Abrarte, onde eu sempre digo que a Abrarte é uma grande família, né, que nós já sabíamos que tínhamos, e a gente ia se encontrar aqui, e a Abrarte promoveu esse grande encontro. E Cláudio foi nosso presidente lá da Abrarte, né, numa gestão muito bonita, muito trabalho, né, ativo lá no trabalho, com toda a diretoria, e ele é de Minas, mas hoje ele mora em São Paulo, né, e ele vai falar para a gente também desse trabalho da equipe mediúnica, que faz um trabalho específico com a parte da pintura mediúnica. Então, Cláudia, a gente já agradece demais sua disponibilidade, né, as reflexões que você vai trazer aqui, e dizer mais uma vez a nossa alegria por receber um amigo tão querido. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço a assessoria de arte da Federação Espírita do Rio Grande do Norte por essa oportunidade de estarmos tratando do assunto arte espírita, arte dentro do espiritismo, e hoje especificamente desse tema que nós estamos tão envolvidos aqui em São Paulo, que é sobre a pintura mediúnica, dentro de um novo olhar, dentro de uma nova perspectiva, que é como auxiliar terapêutico. Nós vamos, no desenrolar aqui da nossa conversa, entender um pouquinho mais. E o nosso abraço a todos os nossos amigos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, nossa gratidão. Então, vamos iniciar. Isso, vamos começar aí. Você trouxe o material, e aí a Camila continua com a gente na nossa parte técnica. Camila vai colocando, Cláudia, aí entre um momento e outro a gente vai trazendo algumas perguntas, porque é um momento bem dinâmico, tá certo? As pessoas também vão fazendo algumas perguntas, e aí a gente vai tendo esse bate-papo bem gostoso aí, tá bom, Camila? Pode já organizar com o Cláudio. Então, tá bom. Esse tema, nós já tivemos a oportunidade de abordá-lo em junho, em uma live no Espiritismo em Casa, está aí o link, e também em julho, no Instituto C, através do canal Espiritismo TV, também com outro enfoque. Na primeira live, nós demos uma panorâmica de como que anda esse trabalho dentro de um contexto nacional, falando um pouco dos vários grupos, das atividades deles. Já no segundo, já fomos para um caminho mostrando um pouco mais do que seria a pintura mediúnica dentro de novas possibilidades, e hoje nós vamos verticalizar, conhecer um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais ainda sobre esse tema. Mas aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, tem essas duas lives aí. E no final eu vou colocar um link também de um site, de um trabalho nosso, do nosso grupo aqui de São Paulo, no qual nós estamos vinculados, que é do Instituto Espírita de Educação. Basicamente, eu vou tentar, se houver tempo, abordar 9 questões para a nossa reflexão. O primeiro é por que existe um aumento hoje no surgimento de médiuns de pintura e de desenho mediúnico. Nós temos percebido, nos chegam a todo momento, pessoas que se descobrem médiuns de pintura ou de desenho. No nosso dialogar com outros colegas de outros estados do Brasil, nós vamos percebendo esse despertar também desse tipo de mediunidade. E por que isso? Então, nós vamos refletir sobre este fato. Outra coisa, qual a função da pintura mediúnica? Para que serve? Um terceiro ponto, são só os artistas que pintam por intermédio dos médiums? É só artista famoso ou artista pintor? Outra coisa, preparo, estudo e vigilância dos médiums. O médium de pintura mediúnica, ele é diferente, ele é igual, ele tem mais importância, menos importância. Outro detalhe é a exposição dos médiums, né? Cuidados. Às vezes os médiums são convidados para se apresentarem com o seu trabalho, alguns cuidados que a gente quer fazer aqui, né? Alguns alertas.
E outra coisa é, sempre que a gente falar desse tema, nunca esquecer que o melhor roteiro, o melhor norte é a doutrina espírita, sempre nos fundamentando ali nas obras básicas, nas obras subsidiárias sérias, e sempre usarmos, né, daquele crivo que Kardec utilizava, que é o bom senso, a crítica e a utilidade disso tudo que nós estamos envolvidos. E outra coisa, o desenho, o produto, né, da pintura mediúnica, para que serve? E vamos falar aqui do desenho direcionado e do não direcionado. Também a questão do auxílio. A pintura mediúnica, ela auxilia? Se sim, como é que fica a questão do desencarnado e encarnado nesse processo de auxílio? E, por último, a necessidade dos dirigentes de grupos de mediunidade entenderem um pouco mais sobre o tema pintura mediúnica, tendo em vista que lá no Livro dos Médiuns, na questão 190, é falado sobre a pintura e o desenho mediúnico, mas é falado muito pouco e, às vezes, os dirigentes têm dificuldade de como lidar com o médium de pintura quando esse aparece no seu centro espírita. Então, nós vamos dar, inclusive, algumas referências bibliográficas que vão auxiliar nessa jornada aí de preparo e de capacitação do médium de pintura mediúnica. Bom, feito isso, é bastante tempo aí para falarmos, né, sobre, aliás, é muito assunto para pouco tempo, então vamos ver se será possível abordar tudo. Ao falarmos de mediunidade, e a pintura mediúnica não está fora deste enfoque, sempre vamos lembrar de trabalhar a mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade como um elemento de auxílio para o médium e para a humanidade. Nós sabemos dos compromissos que os médiuns possuem com Jesus, é algo para ser trabalhado no crescimento do médium e para auxiliar também aquilo que na época de Jesus nós chamávamos de multidão de aflitos. Essa multidão ainda existe hoje e nós nos encontramos dentro dela. E vamos lembrar Jesus dizendo a missão dos 12, quando ele disse, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. O trabalho da pintura mediúnica, nós podemos enquadrá-lo dentro dessa proposta de Jesus, de auxílio às criaturas. E vamos ver um pouquinho mais adiante o porquê disso. Bom, quando nós falamos de pintura mediúnica, normalmente o que nós lembramos? Daquelas apresentações públicas, onde o médium de pintura, com a anuência ali da espiritualidade, vai a uma casa espírita, às vezes até roda o Brasil, faz uma apresentação ao vivo, ao grande público, onde são pintadas obras muito bonitas, normalmente de pintores, artistas que foram famosos quando aqui estiveram encarnados. No final, há um leilão ou venda dessas pinturas, alguns são até doados, né, direcionados. Qualquer pessoa, né, normalmente que tem um recurso, pode adquirir a pintura, se não tiver, normalmente ali também a casa acaba doando para a pessoa. E normalmente são pinturas feitas, né, com tinta acrílica ou tinta a óleo, e também vêm assinadas por esses espíritos famosos. Lembrando que, normalmente, nesse leilão, a renda ela vai para auxiliar nas obras de caridade, né? Não é o médium que normalmente recebe isso. É para auxiliar o trabalho de assistência social, de educação, de alimentação, de toda uma comunidade. E nós sabemos que hoje existem pelo Brasil, principalmente na região ali de Salvador, vários médiuns de pintura mediúnica que fazem esse trabalho bonito, e a renda vai toda para assistência social. E é muito nobre e louvável isso. Mas nós queremos abordar aqui um outro tipo de utilidade, de aplicação, que a espiritualidade tem dado para a pintura mediúnica. Não é novidade, isso já acontece há pelo menos 20 anos, no mínimo. Existem vários grupos de pintura com uma
essa abordagem, que é a pintura mediúnica com finalidade terapêutica. Só que isso é pouco conhecida do meio espírita e do meio não espírita. Quando falamos de pintura mediúnica, a lembrança é sempre dessa da pintura dos famosos e com a arrecadação de verbas. E é o nosso foco hoje, esclarecermos, apresentarmos o que é possível fazer, o que a espiritualidade tem investido nessa área, que é muito atual e precisa cada vez mais da compreensão dos espíritas e principalmente dos dirigentes de reunião mediúnica, dos dirigentes de casas espíritas, para que quando despontar na casa espírita, se ela tiver missão nessa área, e eles possam entender e começar a verificar se é o caso e qual o caminho para implantar este trabalho de auxílio com a pintura mediúnica aos encarnados e desencarnados, que é o que nós vamos explicar agora. Então, o desenho mediúnico como agente espiritual terapêutico, ele tem as seguintes finalidades: auxiliar no reequilíbrio físico e emocional das pessoas. A pessoa chega na casa espírita, ela está precisando de auxílio, às vezes ela perdeu um ente querido, ou às vezes ela está depressiva, ou com algum problema de saúde, ou desesperançada, e ela vai buscar ali a palavra, né, o conforto espiritual. A pintura mediúnica, ela é um agente que pode auxiliar ainda mais nesse reequilíbrio do corpo físico, e principalmente do corpo espiritual, que é a sede das nossas emoções. E assim como o passe, ele auxilia no dia a dia, esse desenho também, ele vai ser um auxiliar de um tratamento dentro da fluidoterapia. Já já nós vamos abordar aí alguns tratamentos de fluidoterapia já reconhecidos pela ciência e também dentro do que nós chamamos de terapia complementar espírita, muito abordado pela Associação Médico Espírita, e que isso já tem a sua validade confirmada. E também, durante esse trabalho com desenho, nós vamos auxiliando o assistido a manter o seu, aliás, incentivando a manter o seu tratamento médico, e também auxiliando ele a manter um bom padrão vibratório, né, com pensamentos elevados, buscando uma postura cristã coerente no seu dia a dia. Então, essa é a proposta do tratamento com a pintura mediúnica com essa finalidade terapêutica. Nós queremos, antes de mostrarmos como que isso é feito, e no caso nós vamos mostrar como é feito no Instituto Espírita de Educação, nós vamos ver que no Brasil afora, nos lugares que adotam essa prática do tratamento com a pintura, são muito parecidos. Lógico que cada grupo tem ali, às vezes, um modo particular de atender o seu trabalho, mas tem uma linha muito comum de atuação. E antes da gente falar especificamente de como nós atuamos lá no Instituto Espírita de Educação, nós queremos mostrar aqui uma fala de Kardec na Revista Espírita, de 1868, no mês de março. Um artigo intitulado Ensaio Teórico das Curas Instantâneas. E olha que interessante o que Kardec traz para nós. Ele diz assim, que certas doenças têm sua causa original na própria alteração dos tecidos orgânicos. É a única admitida pela ciência até hoje. E como para remediá-la, até hoje só conhece as substâncias medicamentosas tangíveis. Ela não compreende a ação de um fluido impalpável que tem a vontade como propulsor. E aí nós vamos lembrar que a doutrina espírita, ela é maravilhosa nesse sentido para nos falar dos corpos espirituais que nós possuímos, que o espírito, como ser imaterial, ele que pela vontade, ele produz, então, o sentimento, a emoção, o sentimento, que por sua vez gera o pensamento, que por sua vez é um agente de plasmador do fluido cósmico universal que afeta a vida nossa como seres, sejam encarnados ou desencarnados. Então, esse fluido, né, que ele diz aqui, impalpável,
e que tem a vontade nossa como espíritos, como mola propulsora. Então, ele diz assim, que assim como a medicina ordinária, né, a medicina que nós conhecemos, é inoperante em todas as doenças que tem como causa os fluidos viciados, né, aqueles gerados pelos nossos pensamentos, etc., elas são numerosas. E é por essa razão também que, quando a gente quer tratar alguma coisa pela medicina fluídica, que atua mais na energia sutil, e o problema de saúde é mais relacionado a questões materiais, essa também medicina, vamos dizer assim, fluídica não funciona, né? Ela não consegue se opor à matéria, tem que ser matéria se opondo à matéria. E olha que conclusão bonita de Kardec. Seja qual for a pretensão de cada um desses dois sistemas, que querem, né, dizer que é a supremacia, né, da cura, o que é de positivo é que cada um do seu lado obtém incontestáveis sucessos, ou seja, a medicina ordinária e também essa que envolve a fluidoterapia. Nós temos casos de sucesso com as duas, mas que até agora nenhuma justificou estar na posse exclusiva da verdade, de onde deve-se concluir que todas têm a sua utilidade e que o essencial é aplicá-las adequadamente. Então, olha que interessante, Kardec dizendo, olha, tem coisas que é medicina mesmo, que é só a questão da matéria que vai resolver, e tem outras coisas que a medicina ordinária não vai conseguir resolver. Aí entra a doutrina espírita, o centro espírita, e todos os elementos que nós podemos, através da doutrina espírita, auxiliar. E hoje, esses elementos espíritas reconhecidos, como diz pela Associação Médico Espírita, e lembrando que esse nome que eles deram como terapia complementar espírita, complementar é diferente de alternativo, né? Não é uma medicina alternativa. E alternativa é algo que você vai usar a medicina ordinária ou vai usar essa medicina alternativa. O complementar é o seguinte, nós vamos usar a medicina ordinária, mas vamos também trabalhar a parte fluídica de uma forma complementar e não substituindo a outra. Não existe essa questão de brigarmos com a ciência oficial. E aí, então, a terapia complementar espírita, nós temos a oração, nós sabemos da importância dela, o passe magnético, que tem o componente humano e espiritual, a água magnetizada, ou também conhecido como água fluidificada, a terapia desobsessiva, a evangelioterapia, que é o estudo do evangelho e a busca da melhoria íntima, a postura cristã no dia a dia, a reunião do evangelho no lar, e estamos, inclusive, colocando aqui que esse trabalho com os desenhos mediúnicos, com finalidade terapêutica, ele também poderia ser enquadrado aí como uma terapia complementar espírita. Alani, você quer fazer algum comentário? Podemos prosseguir? Oi, só um minutinho aqui. Então, amigo, eu acho que tá super tranquilo, muito bem didático a forma como você já está trazendo o assunto. Eu só gostaria de pontuar duas coisas, a respeito, até pela minha vivência de médium também, acho que é legal porque a gente consegue fazer alguns links, né? O quanto é terapêutico ser médium, né? A gente vê muito a terapêutica no processo final, que é chegar à pintura, que é chegar à psicografia, né? Que é chegar de alguma forma a mensagem. Mas essa mensagem ela é terapêutica porque ela também é terapêutica no instrumento do que ela foi necessária vir, né? Então, eu digo muito isso. É algo que eu sempre, desde que eu comecei a desenvolver, a trabalhar, a educar minha mediunidade, eu sempre coloco bastante isso, assim, o quanto é terapêutico a mediunidade. Então, todos que estão envolvidos, né? A gente pensa muito assim, Chico emocionava milhões de pessoas com suas cartas consoladoras. Realmente não tem nem o que a gente está questionando em relação ao amparo que aquelas cartas, né, produziram e produzem, como a questão das pinturas que você já vai falar aí do trabalho aí do grupo. Mas a parte terapêutica em si, ela já começa dentro do centro que se organiza, né, e é muito forte no médium. Então, assim, tudo, é porque esse remédio terapêutico, ele é produzido passando pelo médium, né? E isso é muito importante nós, enquanto médios, estudantes da mediunidade, a gente ter isso muito claro, né? Que não foi só aquela mensagem que foi para Maria, que foi para João, mas passou por você, para que você também participasse de um todo, tanto
o quanto você precisa, ou o quanto você precisa por seu próprio amparo, ou o quanto você precisa saber a dimensão do que aquilo que está chegando, né, a outras pessoas. Então, quando você estava falando da pintura mediúnica, eu lembro muito da história da mediunidade, né? Se a gente for observar, a história da mediunidade, existe um grande planejamento, é isso que nós acreditamos, né, que dentro da sabedoria de Deus, com toda a equipe espiritual, existe um grande planejamento. Então, a gente saiu das mesas girantes, fenômenos, né, saímos, foi para as Irmãs Fox, e aí você começa a ver a forma como ela vai se estruturando no mundo, e chega no Brasil, que é a pátria, né, do Evangelho, e fica mais forte com esses ícones, vamos assim dizer, mais à frente, como Divaldo e o Chico, né? Mas hoje a gente já vê um outro momento. A gente não tem mais aqueles médiuns centrais, vamos assim dizer. A gente vê essas casas, né? Trabalhando de forma, eu digo assim, a mediunidade ela foi pulverizada, né? Então, esse é o novo momento da mediunidade. E da pintura mediúnica, quando você falou, achei muito interessante, quando você falou que a gente, de certa forma, né, no meu entender, a gente sai daquela pintura de grandes nomes, né, Renoir, Monet, né, a gente ficar muito nesse foco, e que tem suas justificativas, né, e seus méritos, óbvio, mas a gente vê hoje a mediunidade de pintura muito mais nessa perspectiva de cura, né, porque também já passou desse momento, de certa forma, de chamar mais atenção, de abranger um certo público. Então, eu percebo muito esse passo a passo da mediunidade, e a pintura não ficaria atrás, né, e o quanto ela cresceu, assim, eu acho que dos últimos tempos para cá, a gente vê que realmente está ganhando um espaço, a dimensão que não é por acaso, é muito bem planejada pela espiritualidade, para a gente chegar aí nesse trabalho que você está demonstrando. Olha, você tirou as palavras de minha boca, porque realmente, quando a gente pega a pintura mediúnica com os grandes nomes, os grandes pintores, no momento inicial a ideia era provar a imortalidade da alma, assim como foi os livros de poesia, igual o Parnaso de Além Túmulo, né, mostrando ali que a individualidade daquele ser sobrevive, e isso ainda é possível comprovar até hoje com a pintura mediúnica, mas não é só isso. Hoje, a nossa ideia é justamente expandir as possibilidades com ela, né, e então vamos ficar atentos a isso. E, diante dessa perspectiva terapêutica, às vezes alguns companheiros podem se dizer assim, olha, mas não é papel do centro espírita fazer trabalho terapêutico. Eu concordo no sentido de que nós não temos que fazer o trabalho de hospitais, né? Mas, dentro da finalidade do centro espírita, que é templo, educandário, hospital também, hospital no sentido que das questões espirituais, das questões, como diz Kardec ali, que a medicina da Terra não é capaz de tratar, daqueles elementos mais sutis. E olha que interessante o que já tem de pesquisas, de estudos científicos, acerca da contribuição do centro espírita como agente de saúde. Foi feito em 2016 um estudo para verificar como que o centro espírita auxilia na saúde mental, física, e também de cura no sentido espiritual, né? E foram envolvidos, isso aqui em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo, especificamente, não é nem no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, inicialmente, foram selecionados 365 centros espíritas. Essa publicação vocês encontram numa revista científica, que é a PubMed, está aí o nome do artigo, vocês podem procurar depois, está em inglês, né? Desses 365, somente 55 tiveram perfil para participar da pesquisa, dessa análise final. E desses 55 centros espíritas, aqui da cidade de São Paulo, a média de atendimentos de pessoas por semana era em torno de 15 mil, ou seja, 60 mil pessoas mês. Sendo que, para vocês terem uma ideia, o pronto-socorro, né, da Santa Casa de São Paulo atende 30 mil pacientes por mês,
E o pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo atende 19.500 pessoas por mês, ou seja, quase 50 mil pessoas, esses dois grandes postos, né, de atendimento de pronto-socorro, e só essas 55 casas atendem por si só 60 mil pessoas. E olha o que a pesquisa trouxe para a gente, que o tratamento mais comum nesses centros foi a desobsessão, que é aquele cientificamente colocam como terapia de libertação do espírito. 92%, quase 93% dos casos eram tratamento de desobsessão. E o menos comum foi a cirurgia espiritual, porque quando a gente fala de cura espiritual, etc., sempre é lembrado daquelas cirurgias invasivas que eram feitas antigamente e que existe uma tendência a isso não ser feito mais, até mesmo porque mudou, né, o modo... Isso, exatamente o que eu vinha falando, a questão da mudança da mediunidade. Paradigma, né? Exatamente. E isso foi detectado em apenas 5,5% dos centros espíritas de São Paulo, dessas 55 entrevistadas. E o problema de saúde mais frequente foi depressão, olha, quase metade dos casos foi depressão, câncer, também as pessoas indo buscar a cura para o câncer, e doenças em geral, 33%. Então, qual foi a conclusão do estudo, do artigo? Os centros espíritas são um importante sistema de apoio à saúde da cidade de São Paulo, responsável por uma parcela significativa do total de consultas de saúde da cidade. As condições mais comuns de que os pacientes sofrem foram depressão e câncer. Então, não há como um dirigente espírita hoje falar que o centro espírita ele não é um local, uma casa de um agente de saúde pública. Ele é. A própria ciência está comprovando isso aí. E olha que nós estamos pegando 55 casas, centros espíritas, do estado de São Paulo. Agora multiplica isso para o Brasil inteiro, a quantidade de centros espíritas fazendo tratamentos, atendendo através de tratamentos espirituais, o que isso não reflete para a população que vai ao centro espírita, ou que às vezes vai pedir por alguém da família que também é atendido, né, por essas rogativas. Então, isso é muito sério. E aí, agora, uma vez que a gente contextualizou isso, nós vamos mostrar como é que é o nosso trabalho com a pintura mediúnica dentro da nossa casa espírita, lembrando que isso não é uma regra, não é uma forma que é a única, correta, exclusiva, é a maneira que, de acordo com o nosso perfil de casa, as orientações espirituais dos mentores, né, que coordenam esse trabalho, juntamente com a anuência da direção da casa. Nós temos outros grupos que fazem, de um pouco diferente, envolvendo outras artes, inclusive dança, música, teatro, e temos também outros grupos que são mais especializados em terapêuticas de desobsessão, outros de atendimento com cirurgias espirituais, mas não essas invasivas, né? São grupos queridos de amigos nossos que é feita a cirurgia no perispírito, para refletir no corpo físico, quando eles se referem a cirurgias espirituais. Então, cada grupo que está hoje lidando com a pintura mediúnica, ele tem a sua especificidade, mas existe um eixo comum, que é esse da espiritualidade, querendo, através das artes, auxiliar as criaturas encarnadas e desencarnadas. Okay. E lá no nosso grupo, então... Nós vamos, licença, Cláudia, a gente vai para esse bloco agora, que você fala da pintura, e em seguida a gente entra com as perguntas, tá certo? Tá bom, então, obrigado. Vamos lá. Então, o nosso grupo é intitulado Terapia através da Arte Mediúnica, e ele não é uma reunião aberta, normalmente a pessoa que a gente chama de assistido, ela é encaminhada, depois que passa pelo atendimento fraterno, de acordo com o perfil do que a pessoa está passando no seu dia a dia, eles sugerem que a pessoa vá no dia do nosso atendimento, que lá no caso é segunda-feira à tarde ou na terça-feira à noite, são dois grupos de atendimento. Ela chega e vai para uma sala, que a gente chama de sala de recepção aos assistidos, que é essa de cima aí. Ali estou eu e a nossa colega Sandra, uma das companheiras, né, voluntárias ali desse trabalho, e o trabalho dura mais ou menos, aproximadamente 1 hora.
sendo que o assistido fica ali onde nós fazemos uma evangelioterapia, fazemos uma leitura sequenciada do livro Caminho, Verdade e Vida, comentamos o evangelho, explicamos como é que funciona o trabalho, e depois fazemos também uma leitura e estudo, uma reflexão de algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e finalizamos com o passe, a água magnetizada, e a pessoa recebe o desenho ao final. Enquanto nós estamos com o assistido, dizendo da importância dele se autoajudar, que é necessário para que a mudança de saúde ocorra na sua vida, é necessário que ele contribua para isso, como agente ativo e não passivo, que o desenho vai ser um auxiliar, né, um complemento. Na outra sala, que apesar de ser sala separada, o trabalho na espiritualidade é integrado, né? Está acontecendo os desenhos mediúnicos e normalmente o assistido não tem acesso a essa sala. Ao final, os desenhos descem. No início, sobe uma fichinha com o nome do assistido, que depois que os desenhos são feitos, quem está pintando, o médium não sabe da pessoa, quem que é, o que ela está passando, mas intuitivamente, ao terminar o desenho, é anexada uma fichinha, né, com o nome da pessoa a este desenho. Aqui, então, não há apresentação pública. Os desenhos nossos eles são feitos em papel canson, no formato A3 e com giz pastel. Então, não é aquela pintura a óleo. E nesse trabalho é um desenho direcionado, ou seja, uma pintura que ela tem um destinatário que é o assistido. Mas nós vamos ver também que essa pintura ela está ajudando alguém do plano espiritual, porque quem está pintando o desenho não é um famoso, até pode ser, mas também existe alguém que está fazendo esse desenho, que pode ser um artista que não é famoso, que está no plano espiritual, ou alguma outra pessoa que não é possível dele ser auxiliado através de verbalização, que pode ser aqueles casos de pessoas que lidavam, né, os drogatícios, as pessoas que por alguma situação tiveram problemas neurológicos quando encarnados e precisam do que seria uma espécie de arte-terapia do lado de lá para poderem começar a se melhorar. Então, olha que interessante, a espiritualidade leva essas pessoas desencarnadas que precisam passar como se fosse um processo de arte-terapia e, ao mesmo tempo, elas estão ajudando essa criatura da arte-terapia e também esse desenho está, pela espiritualidade, sendo imantado com energias que vão ser encaminhadas para a pessoa que vai receber um desenho. O tempo nosso é muito curto para explicar esses mecanismos, né, do desenho, e pode ser que comece a surgir um monte de interrogação aí na cabeça dos que estão nos assistindo, tipo, mas como é que pode, então, o fruto de alguém que está se tratando ajudar uma outra pessoa? Mas isso pode ser um motivo de uma outra live ou de um outro estudo, para que a gente possa avançar com isso, porque, como disse, nós temos outras questões aqui para abordar. E nós temos um tripé nesse trabalho do desenho mediúnico, que são 3 pessoas que são auxiliadas simultaneamente, que é o espírito que vai pintar. Olha só, não estamos chamando de espírito pintor, porque não necessariamente ele vai ser um artista. Ele pode ser até um artista, mas pode ser alguém, como disse, que não é artista, mas que precisa passar pela arte-terapia. Então, no caso, a terapia com a arte é do espírito pintor e não do assistido. Então, o assistido ele não está fazendo arte-terapia, porque ele não está desenhando nada, mas o desencarnado que está indo lá pintar, sim. O médium, que é uma oportunidade, como vocês disseram aí, né, de ser auxiliado, é um compromisso de crescimento espiritual, disciplina, autoconhecimento, né, com Jesus. E o assistido é encarnado, que ele está recebendo um presente. Às vezes ele se sente sozinho no mundo e sabe que ao receber o desenho, alguém está olhando por ele, alguém lembrou dele, e ele se sente integrado, né? E por último aqui, para talvez abrir para algumas perguntas, a questão aqui de uma análise que foi feita, um estudo científico com os desenhos e os nossos assistidos. A nossa equipe ela é coordenada pela Elisa Pereira, que ela tem
formação em odontologia, e ela, juntamente com a doutora Andréa Reis, que é uma também, né, é cientista espírita, que tem desenvolvido aí vários trabalhos dentro dessa área doutrinária, fizeram, então, dentro de um protocolo científico, uma pesquisa para saber qual que é o efeito do desenho nas pessoas que recebiam. Como nós não conseguimos medir as energias e saber por completo, porque nós não temos instrumentos, apesar de que existem alguns, né? A fotografia Kirlian, a temperatura do desenho, mas isso mostra alguns elementos apenas, não mostram o efeito que, né, espiritual, magnético, que não é detectável por sensores que nós não temos ainda no mundo. Então, nós fomos em cima dos efeitos, e o efeito que foi, um dos efeitos que foram, então, medidos é a pessoa, né, ali a mandíbula, né, que é a desordem mandibular, em função de como a pessoa chegou e depois que recebeu o desenho. E os resultados estão aí nesse artigo científico publicado nessa revista, pelo nome vocês vão conseguir achar e ler por completo, mostrando a eficácia desse desenho mediúnico. As pessoas que falavam que eram ansiosas diminuíram a ansiedade, as pessoas que tinham distúrbio com sono passaram a dormir, as pessoas que, de alguma forma, tinha alguma aversão, por exemplo, medo, passaram a estar se sentindo melhor, mais em paz e seguras. Então, foram vários os efeitos, assim, comprovados, e, logicamente, além desse da mandíbula, né? Bom, nós temos mais alguns slides aqui para frente, quem são os atendidos no plano espiritual e qual que é essa equipe espiritual por trás disso, mas eu acho que agora a gente tem que dar uma pausa para as perguntas, né? Isso, vamos agora pedir a Camila para a gente colocar algumas perguntas, porque eu acredito que nas perguntas você já vai também conversando algumas coisas desses outros slides que acaba complementando, né? Mesmo porque nós temos 5 minutos para poder falar do resto agora, né? Tá certo, vamos correr aqui. A Lídia, nossa companheira aqui, do Grupo Arte e Paz, né, da assessoria também, coordena com a gente, nossa amiga, ela coloca, é preciso que o médium tenha também conhecimento artístico? Oi, Lídia, ótima pergunta. Quando a mediunidade de desenho, de pintura mediúnica surge no médium, é porque ele já tem algum compromisso com a área. Nós sabemos que quando isso surge, é porque essa criatura, esse médium, já tem alguma relação com essa arte de vidas pregressas, mas não necessariamente nessa atual existência ela precisa ter qualquer contato com, ou ser um artista, ou saber desenhar, porque lá no plano espiritual, né, através aí dos nossos amigos espirituais, que vai desenrolar isso aí. É lógico que, ao adentrar nesse tipo de caminho, quanto mais você for buscar dessa cultura de entender a arte, os mecanismos da inspiração, os mecanismos da beleza, a arte perante o saber espírita, e começar a estudar um pouco mais sobre a vida dos artistas, dos pintores, isso vai ajudando, esse banho de cultura vai enchendo as gavetinhas, né, da nossa consciência, do nosso inconsciente, que a espiritualidade vai fazer bom uso. Mas, se tivesse que dizer assim, olha, não tenho tempo para estudar arte no dia a dia, entre estudar arte e estudar mediunidade, estude mediunidade. É mais importante você entender bem de mediunidade do que entender bem de arte e ter pouco conhecimento na parte mediúnica. Nós vamos passar depois algumas referências bibliográficas nesse sentido. Isso é tão importante, né, Cláudio, que você até pontuou num slide seu a questão da postura do médium, né? Então, quando você diz assim, estude a mediunidade, né? Então, é muito mais do que apenas compreender os tipos de mediunidade, mas também essa postura ética, né, que o médium precisa ter, e hoje a gente sente muito essa falta, né, algumas coisas que a gente vê muito exposto, muito sem credibilidade, né, que acaba realmente trazendo prejuízos em várias frentes, né?
E vamos lá, a próxima pergunta, Marcelo Martins, ele pergunta, a pintura mediúnica deve ser circunscrita à sala mediúnica somente ou deve ganhar espaços em eventos no movimento espírita? Olha, esse trabalho que nós estamos falando da pintura mediúnica com caráter terapêutico, ela está mais deveria ser tratada mais dentro do ambiente da casa espírita, porque é o local onde as pessoas vão para buscar esse auxílio, é o local onde a espiritualidade tem mais elementos para poder agir e trabalhar. Em função ali de todo o aparato espiritual que já é dedicado àquela casa espírita, né? A questão de ir para eventos no movimento espírita, essa questão terapêutica, a gente tem assim, uma clareza que não é o propósito disso. E aqueles que ainda se utilizam, né, da pintura para poder fazer aí esse trabalho de arrecadação, aí, logicamente, a missão dessa criatura, desse médium, é diferente desses outros que estão trabalhando com a terapêutica. Existem, podemos dizer, essas duas grandes linhas de trabalho, né? Uma que é ali o convencimento de que a imortalidade da alma e essa meio para arrecadar fundos para a instituição, e esse outro que seria mais para levar a pessoa à autorreflexão, no sentido de buscar o seu tratamento, a sua, entre aspas, autocura, né? Agora, já aconteceu em algumas vezes, algumas situações, o médium está tendo uma feira de cultura espírita e o médium está numa barraquinha, por exemplo, pintando ali, então, assim, tinha barraquinha de vendas de livros, tinha ali de comidas e mais uma barraquinha daquela ali do médium pintando. Particularmente, a gente acha que isso não seria uma boa deixar nessa situação, porque o médium fica exposto, né, e fica ali como um elemento de curiosidade e tal. A gente, assim, pelo menos no nosso olhar, isso não seria muito positivo. Pode até ser que para a arrecadação da barraquinha seja boa aquilo lá, né? Mas eu acho que temos que preservar o médium, né? E tentar fazer esse trabalho de uma forma talvez um pouco menos de exposição para o médium e para o trabalho, né? Nesse sentido. Isso, é bem importante e bem colocadas as palavras, porque a gente precisa realmente ter esse cuidado com a mediunidade, independente de ser pintura, de ser outro tipo de mediunidade, sempre é necessário, né, essa questão da nossa postura, né, do bom senso e de muita vigilância do que se vai fazer com essa mediunidade, porque a gente sabe, né, que é uma área que realmente requer muito cuidado. Na sua outra live, que eu assisti, eu acho que foi essa que você falou quando começou aqui, você trouxe um dado que eu achei muito, muito interessante. Além esse que você trouxe hoje também, eu até gostaria de pontuar, da quantidade de atendimento das casas espíritas. É muito importante a gente ter essa pesquisa para a gente ter um retorno, ter a dimensão do que está acontecendo, a dimensão da nossa responsabilidade enquanto trabalhadores espíritas, né? E a gente saber o que realmente está acontecendo, a gente precisa estar catalogando, estar pesquisando, estar trabalhando nesse foco. Na sua outra live, você colocou, se eu não me engano, se eu estiver errada, você pode me corrigir, que teria a faixa de 40 casas espíritas pelo Brasil hoje, trabalhando com a pintura mediúnica nessa parte de cura, de terapêutica. Foi isso mesmo, Cláudio? Que eu achei muito, muito significativo esse número. Sim, foi na primeira live, que foi no Espiritismo em Casa, onde eu fiz uma abordagem mais em nível nacional, citando alguns grupos. Então, nós temos aí, hoje, por exemplo, um movimento, né, chamado Arte e Cura, que, segundo nossos contatos, né, aliás, a Inalda, que é uma das nossas amigas queridas, né, que cuida desses grupos, ela nos trouxe que tem pelo menos uns 20 grupos com esse nome. Lá no Rio Grande do Sul temos o grupo da dona Ieda Luier, né, mãe da nossa
querida Ângela Luier, da Abrarte, que também trabalha com foco na desobsessão. Temos em Brasília, né, aí a Comunhão Espírita Cristã, Pintura de Gás. Então, aqui a gente vai somando os grupos que a gente foi conhecendo, pelo menos uns 40 grupos que nós temos contato, assim, de saber da existência, daria em torno deste número, 40, fora aqueles que a gente não conhece, né? Então, Isso. é algo que está muito em evidência, esses grupos e a espiritualidade investindo, né? Nem todo mundo tem contato, se conhece, mas está aí, é uma realidade. E a gente imagina que a espiritualidade não faz nada à toa, né? Então, deve ter um motivo desses grupos existirem e estarem despontando esses trabalhos, né? Cada vez mais. Não faz nada à toa mesmo, né? E citar também o grupo da nossa querida Bibiana, né? Sim, de Goiás. De Goiás, né? Lá o trabalho é fantástico, a gente durante... Da Rosália também, né? Eu vou já falar da Rosália, já dei uma pergunta aqui, mas antes eu queria só pontuar, né? O trabalho de Goiás também é fantástico, do Arte e Cura. A gente, durante o Fórum de Goiás, participou junto com eles, foi uma das reuniões mediúnicas mais produtivas e iluminadas que eu já conheci, porque é de uma dimensão, assim, que a gente não tem como explicar em palavras, quando você une realmente a arte com a mediunidade. É uma força são forças que se unem, né? Aliás, eu tenho que fazer uma correção aqui. É o grupo da Bibiana, da Esterleide e do Fábio, né? Sim, exatamente, para ninguém ficar com ciúme. Senão a Esterleide vai comer o meu fígado com sal e vinagre. E foi um grupo que eu queria colocar aqui, que eu vi algo que eu não conhecia, que é um trabalho de papel machê. Não sei se você sabe que eles fazem isso também. Então, quando a gente chegou lá, né, tinha os produtos já, né, da produção artística, em cima dos atendimentos que são feitos durante a mediúnica. E eu fiquei encantada, nunca esqueci isso, né, porque a gente conhece, né, conhece a pintura, a poesia, outras formas de arte chegando na mediunidade, mas o de papel machê realmente eu não conhecia e é fantástico. Então, tudo é instrumento para a espiritualidade, né? E muito mais do que a gente imagina, né? É assim, como você diz, nada é o acaso, a espiritualidade ela vai colocando, como eu coloco na minha percepção, que existe um grande planejamento e virão outros passos, né? Que a gente vai estar organizando aí outras formas de unir ainda mais, é o que eu digo, são duas forças muito fortes, a arte e a mediunidade, e quando elas se unem, não tem como não ser terapêutico, né? É muito forte essa questão da cura, do alívio, do amparo, enfim, a terapêutica ela é muito abrangente realmente. E você me fez lembrar o seguinte, que os desenhos que são frutos desse trabalho da arte terapêutica, ela não necessariamente ela vai ter um cunho estético. Então, pode acontecer de sair um borrão. E esse borrão não é porque o médium está obsidiado, ou ele não precisa ficar ali também neurado, achando que ele não é um bom médium porque saiu um borrão. Então, porque às vezes aquilo é o fruto daquele espírito que estava precisando passar pela arte terapia, mas isso está nos outros slides que eu não sei se vai dar tempo da gente. Bom, infelizmente, a gente tem que marcar outra live. Voltar isso, né? Porque não precisa estar esperando, dentro desse contexto nosso, diferente de quando vai para a apresentação de pintura dos espíritos mais famosos, né? Que vão ser leiloados, que tem aquele caráter estético. No caso da pintura terapêutica, não necessariamente vai ter, ela não tem uma preocupação estética, tá? Então, pode ser uma coisa que saia lá e as pessoas não vão entender o que é aquilo, mas é aquilo mesmo, né? É o fruto do tratamento. A gente vai ter que ver outra live, porque tem muito assunto bom aí para a gente explorar você, tá certo? Eu vou terminar só fazendo a pergunta da Rosália, para a gente ir encerrando, uma pergunta muito importante, né? Como é que está sendo feito esse trabalho durante a pandemia, Cláudio? Tá. No nosso grupo, desde que a Casa Espírita, né, fez ali a paralisação por questões da pandemia, não está sendo mais feito esse atendimento ao público. Mas o nosso grupo, ele tem se reunido nos dias e horários do nosso trabalho virtualmente, feito a leitura do Evangelho, estudado os livros que nós normalmente estudamos, fazendo vibrações para as pessoas necessitadas. Então, nós não estamos em contato com o público diretamente,
mas temos mantido, então, essa união da equipe e também prosseguindo com os estudos e o auxílio pelas irradiações. Muito bem. É a volta do trabalho, né? Ah, tá ótimo. É sempre bom saber, porque assim, cada grupo está se organizando de uma forma, né? E aí é bom a gente estar escutando e conhecendo, né, um pouco a experiência de outros colegas. Meus amigos, a gente já vai se caminhando, infelizmente, para o final, né? Assim, voou, porque é um papo que é de um assunto muito importante e interessante, né? E agradeço, primeiramente, mais uma vez, ao nosso amigo Cláudio, né? Vou colocar logo aqui você para falar também um pouquinho suas palavras finais, e aí eu volto para fazer os demais agradecimentos. Fica à vontade aí, Cláudio. Tá bom. Alani, eu queria agradecer demais a vocês aí por esse convite, né, o Marcelo, você, Camila, toda a equipe da FERN, da Assessoria de Artes, e se você me permitir, eu queria só colocar aqui os livros que as pessoas que tiverem interesse no assunto possam pesquisar, porque pode ser que alguém esteja com a mediunidade aflorando e não sabe por onde começar. Você me permite colocar? Claro, fique à vontade, vamos lá. Está lá no final, a Camila que está passando, né? Os livros da doutrina que a gente considera minimamente necessários para você entender melhor o trabalho aí com a mediunidade da pintura, logicamente o livro dos médiuns, Nos Domínios da Mediunidade, né, de Chico com André Luiz, e Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. Sobre a pintura mediúnica especificamente, o Pintura Mediúnica, do Adriano Calçone, Pescadores de Almas, da Valquíria Kaminski, O Chama Eterna, do Luiz Sérgio, que tem um capítulo falando exatamente desse trabalho no plano espiritual, o Diante da Pintura Mediúnica, que é o livro do nosso grupo, que vocês encontram no site da EduSério, o Psicopictografia, Um Despertar para a Luz, que é da senhora Ieda Luier, e o Arte e Cura, que também é um livro que acho que já está esgotado, mas que fala bem desse tratamento. E como nós estamos falando de terapia, o Cura e Autocura, Uma Visão Médico-Espírita, do Andrei Moreira, e o Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre. São todos livros que vão auxiliar no entendimento desse trabalho com a pintura mediúnica terapêutica. Nossa, assim, a gente agradece, né, toda a compilação aí das ideias, sua organização, a gente vê quanto carinho você se dedica, né, a esse tema. Aqui a nossa amiga Denise colocando, né, a sua mensagem, que nós estamos conectados, parabéns a todos. Agradeço, não é, a Rosário, que é do Cuito, a gente fez um trabalho muito legal agora no fórum, junto com o Nave, né, então, assim, o trabalho também, ela tem um trabalho fantástico dentro da pintura. O Rosário e Ito e os trabalhos deles com a pintura. Pessoas queridas. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos encontrarmos, né, amigo Cláudio, e trocar essa ideia de um assunto que a gente ainda tem muito que explorar e a crescer, está só começando. Muitos frutos ainda virão, né, com certeza. E agradeço aos canais de transmissão, né, a Seridó Espírita, a FERN, agradecemos a Assessoria de Arte da Federação Espírita e a todos que aqui estiveram, mandaram perguntas, aos que acompanharam, aos que vão assistir depois, né, fica aqui, tem outros temas aqui, outros estudos que nós deixamos aqui, né, disponíveis para que a gente possa refletir cada vez mais sobre a nossa amada doutrina espírita. Meus amigos, nós vamos encerrar com a nossa prece, né, agradecendo a Deus por esse momento, e vamos dizer assim: querido Deus, Pai amado, e querido amigo Jesus, nosso mestre, nós estamos muito felizes, pois estamos descobrindo o quanto a arte nos cura, o quanto a arte é terapêutica, o quanto a arte constrói pontes para o amanhã. Pedimos à espiritualidade amiga que continue nos inspirando, para que possamos vislumbrar cada vez mais novos projetos, novos passos, através dos nossos potenciais, dos talentos que nos foram dados pelo nosso Pai. Agradecemos a todos que aqui estiveram, que possamos, nesse momento, nos sentir abraçados pelo amor de Deus. Que Jesus continue conosco hoje e sempre, assim seja.
Então, um abraço a todos, até a próxima, fique ligado nas nossas redes sociais, que nós estamos sempre com novos projetos e lives, e contamos sempre com a ajuda de vocês e a colaboração de todos. Um abraço, até a próxima, tchau.